Deus é bom, meus amados irmãos. Deus é bom, é maravilhoso. Eu queria pedir para que os irmãos que pudessem colocar de pé e abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Amados irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 10. Em nome do Senhor Jesus. E estaremos meditando nesta palavra esta noite. Estaremos aqui meditando em 2 Coríntios, capítulo de número 10. A partir do versículo de número 2. 2 Coríntios 10, a partir do versículo de número 2. A irmã aqui, tomada pelo Espírito Santo, falou certo. Não dá mais tempo para a gente ficar se decidindo, para a gente ficar pensando. É o momento de nós agarrar as vestes de Jesus, nos colocar na presença de Deus, porque a gente está vendo pessoas descendo a sepultura. A cada dia mais a gente vê pessoas descendo a sepultura. A gente vê pessoas que não esperavam que este vírus chegasse na sua vida, e o vírus veio e levou ao Seol. A gente viu pessoas que pensaram que estariam com seu familiar. Quem sabe pessoas pensaram que estariam com seus parentes, comemorando a virada do ano, mas não foi essa a realidade. Então, amados irmãos, é tempo de nós aprendermos a nos defender. Porque desde que quando eu me converti, vai fazer 9 anos, eu venho lutando para permanecer de pé. E eu estou vendo que nos dias de hoje o inimigo está fazendo uma limpa dentro da igreja. O diabo está fazendo uma limpa com as pessoas dentro da igreja. As pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, que estão buscando, estão se desviando, ou até mesmo achando que estão com Deus, estão fazendo a sua vontade, ou até mesmo achando que estão com Deus dentro da igreja, fazendo a sua vontade, ou indo para lá, ou indo para cá, andando sem direção, tateando na escuridão. Muitos não estão aprendendo a se defender contra as trevas. Então no ensino de hoje, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para que a gente venha ver o que o inimigo faz. O inimigo da minha alma, o inimigo da tua alma, Satanás e seus demônios. O que eles fazem para nos tirar da presença de Deus? O que ele tem feito dentro da igreja? Quais são os ataques, as suas armas, as suas ferramentas? E que a gente venha meditar nesta palavra e nesse ensino, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 2. Rogo-vos que quando estiver presente não seja obrigado a usar com confiança da ousadia, e espero ter alguns que julgam como se andássemos segundo a carne. Pois embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos o raciocínio e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estamos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Pois, ainda que eu me gloriasse um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Pode sentar glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento eu me coloco na tua presença, pedindo para que o Senhor venha tomar a primazia, me guarde no mundo espiritual, e que venha abrir o entendimento, venha abrir o raciocínio, o entendimento espiritual na vida de cada irmão e cada irmã que está aqui. Eu glorifico a vida de cada um que está ouvindo, aqueles que estão ouvindo em casa, aqueles que estão ouvindo através da rádio A Verdade Liberta, seja pela transmissão repetida, porque a tua palavra se renova a cada dia. Não há reprise na tua palavra. A tua palavra se renova a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, Paulo está dizendo aqui, porque Paulo é um dos homens de Deus que entendeu o Evangelho. É um dos homens de Deus
que entendeu que nós estamos passando aqui nesta terra são por batalhas. Nós estamos com uma batalha travada. Paulo, ele vai dizer ali na carta aos 2 Coríntios que a nossa luta, ele já disse que a nossa luta não é contra a carne no livro de Efésios. Mas agora, se nós parar para analisar o que ele está dizendo aqui, ele diz que as nossas armas não são armas carnais, e sim armas espirituais. Então ele está dizendo que contra Satanás, contra as trevas, contra o mundo das trevas, nós, através da carne, não poderemos vencer nada. Nós não vamos vencer o diabo através da carne, porque a nossa natureza é pecaminosa. Se a gente andar conforme a carne, nós vamos cair. Ele vai nos vencer como venceu lá no Éden Adão e venceu Eva. Se você colocar sentido nesse ensinamento, esse ensinamento é um ensinamento para você ver e rever depois e analisar todos os dias. Porque se você colocar a base naquilo que eu vou te passar, você vai entender e vai aprender agora a lutar contra as trevas no mundo espiritual. Porque sabemos que muitas das pessoas, elas passam um processo de libertação onde o pastor vai ali e entra num embate espiritual para que aquela pessoa venha a ser liberta, para que aquele irmão venha a ser liberto. Sabemos também que depois da libertação a luta continua. Só que porém esta luta, ela não é uma luta que vai continuar como pastor. Quem vai vencer a luta é você. Muitas pessoas não conseguem se firmar no Evangelho. Muitas pessoas estão se desviando da presença de Deus porque não entenderam isso que eu vou explicar para vocês. Paulo, ele entendeu que é um combate. Veja que ele disse: eu guardei o bom combate, guardei a minha fé. Então nós estamos num combate espiritual, em uma luta que não acabou. É por isso que nós temos que andar revestido da armadura de Deus. Mas agora, se a gente está lutando contra as trevas, como é que a gente não vai conhecer o nosso inimigo? Como é que a gente não vai conhecer o inimigo das nossas almas? Então eu quero passar para vocês aqui esta noite 3 maneiras que o inimigo está atuando dentro da igreja e também está atuando para tirar as pessoas da presença de Deus. Eu quero dizer para vocês algo, amados irmãos, que muitos que estão lá fora não vão passar por isso que nós estamos passando. Muitos que estão lá fora agora bebendo, pulando, dançando, e nós não estamos discriminando ninguém, porque nós também em outra hora fazíamos as mesmas coisas. Só que quando eu estava lá bebendo, quando eu estava me prostituindo, quando eu estava lá, porque ele é o pai da mentira, ele engana as pessoas. Mas agora nós estamos aqui buscando a verdade. E se você entrou por essas portas e tem escutado o evangelho da verdade, a verdade vai te libertar. No momento que você conhece a verdade, você começa a ver o mundo espiritual e começa a vencer o maligno pela espada, que é a espada da verdade. Então, uma das primeiras coisas desse ensino que eu quero falar, das armas da milícia de Satanás, para que a gente venha se defender, é a tentação. Sim, a tentação. Nós vamos estar falando agora sobre tentação. Veja que todo o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus ele vai permitir com que venha a ser tentado. A Bíblia relata que o Espírito Santo de Deus levou Cristo para o deserto para ser tentado por Satanás. Normalmente o diabo ele vai querer nos tentar quando nós estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: andai de 2 em 2, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então é por isso que ele disse: ide pregar o evangelho de 2 em 2, porque um vai ajudar um outro. É por isso que ele colocou do lado uma esposa, uma disjuntora, para que os dois andem juntos. Mas no momento que um ou outro dá lugar a Satanás, acontece o quê? A separação, porque Deus ele quer colocar sozinho, ele quer colocar contenda, ele quer destruir, porque Satanás quer colocar contenda, quer destruir, quer deixar e desfazer aquela desunião. Então veja que a tentação é algo que Deus não tenta ninguém. Deus ele não tenta ninguém, isso vem das trevas. As trevas tentam as pessoas. Pastor, mas quem está lá no mundo bebendo agora não está sendo tentado? Não, está sendo enganado. Porque antigamente quando eu estava no mundo eu pensava que a bebida, a cachaça, o uísque, o Red Bull, o camarote, o baile funk da Tuca ia me alegrar. Mas eu estava enganado. Eu achava que o inferninho do centro, eu dançar, eu achava que eu fumar maconha baseado com meus amigos, aquilo ali ia me alegrar. Mas veja que eu não estava sendo tentado, eu estava gostando de fazer, eu queria fazer, mas enganado. Então quem está no mundo está enganado. Mas você que está aqui, você está saindo da enganação. Porque hoje o Espírito Santo de Deus está falando contigo, está te mostrando a direção. Porque quantas vezes tu já bebeu, já fumou, já dançou e fez todas as coisas do mundo, mas isso não te alegrou verdadeiramente. Mas infelizmente a gente insiste em permanecer no erro. Infelizmente a gente ainda insiste em querer fazer as coisas para agradar a nossa carne,
e não agradar a Deus. E o que temos é depressão, desilusão, desespero, frustração na vida espiritual, frustração na vida sentimental. Então hoje é o momento de você raciocinar e decidir, porque a irmã falou que é momento de decisão, é decisão para mim. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está santo, santifique mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Então, veja, amados irmãos, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo de número 1. E nós estaremos falando como que o inimigo atua na tentação. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Tiago 1, versículo 13. Tiago dá um show ali de ensinamento. É um livro rápido, um livro fácil de você ler e buscar nas escrituras. Olha só, nós vamos falar sobre a tentação. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 13. Olha: ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Então nós estamos vendo aí na palavra de Deus que não é Deus que traz a tentação. A tentação é do inimigo. A tentação, ela é de Satanás, e ele permite que nós venhamos ser tentados, porque Jesus foi permitido que a tentação chegasse até Jesus. Foi permitido que a tentação chegasse até Davi. Foi permitido que a tentação chegue. Então, eu sendo um homem de Deus, você está aqui na igreja, você está buscando a Deus, então Ele vai te permitir. E se você que não aceitou Jesus está caminhando, a primeira coisa que vem é um amigo querer te levar para a festa, para a balada. Quando tu resolveu aceitar Jesus, mudar a tua vida, vem a tentação. Então não existe parâmetro, não existe tempo de cristão, porque no momento que tu resolveu colocar a tua vida no altar, começa a vir as tentações do diabo. Começa a vir as ligações das pessoas dizendo para ti não ir na igreja. Quantas pessoas vieram agora congregar, e aí por falta do desemprego, o diabo veio e lançou uma tentação de um serviço que trabalharia à noite, para tirar aquela pessoa da presença de Deus. Então ele tenta também aqueles que estão iniciando. A intenção dele é tirar eu daqui, é tirar você daqui. E todos nós somos tentados. Então nós temos que entender, amados irmãos, a gente tem que entender que Jesus passou por essa tentação. Só que o maior erro da tentação é eu achar que eu estou bem, que eu estou preparado, que eu vou vencer a tentação. Não, amados irmãos. Você sabe que Deus sabe aonde que você é mais fraco, porque eu tenho as minhas fraquezas, tu tem as tuas fraquezas, todos nós temos as nossas fraquezas, mas mais importante de tudo é nós reconhecer aonde está a nossa fraqueza, porque você sabe que o diabo sabe também qual é a tua fraqueza. É por isso que ele vai te tentar na tua fraqueza. Olha só no versículo de número 14, ó. Vamos ler no versículo 14, ó. Olha só: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o trai e seduz. Veja que a Bíblia está dizendo por que nós somos tentados pela cobiça de cada um. Nós somos tentados pela cobiça, aquilo que nos atrai, nos seduz, e é isso que o diabo vai nos dar. Veja que Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele foi tentado como rei. Ele disse: se tu se dobrar para mim, eu te dou todos os reinos da terra. E o que a tentação ela vai fazer? Jesus, ele tinha fome, ele estava orando, estava jejuando. Então veja que nós está orando, nós está jejuando, nós está clamando a Deus, não é um sinônimo de que nós não vamos passar pela tentação. Nós podemos estar no monte, nós podemos estar clamando, vai vir, e Deus vai permitir, porque foi aonde Jesus estava jejuando, buscando a Deus. Então vai ser tentado. Quando acaba essa batalha, pastor, da tentação? Somente quando tu morrer, somente quando Jesus Cristo voltar. E é isso que os crentes não estão entendendo. Eles querem dizer: eu sou forte, eu sou fraco. E ao invés de lutar contra a tentação, muitos caem com mulheres. Por que tem pastores caindo em fornicação, em adultério? E normalmente não é uma vez que ele cai. Se tu for olhar, ele já é rescindente naquilo. Então ele sabe onde é que está a tentação dele, ele sabe onde é que ele vai cair. Então ele tem que fugir da aparência do mal. É isso que nós temos que fazer, fugir da aparência do mal. Existem pessoas que são tentadas no dinheiro. Quantas pessoas foram tentadas no dinheiro? Quantos pastores, mulheres de Deus,
missionários que pregam o evangelho hoje por dinheiro. Veja, amados irmãos, só para nós analisarmos aquilo que nós estamos falando, que cada um é tentado conforme a sua cobiça. O diabo, ele sabe se tu vai cair ali, então é aquilo que ele vai te tentar. Então tu sabe onde é que está a tua falha, tu sabe onde é que está a tua falta. Então é nisso que nós temos que vencer, porque isso está imposto à minha salvação e à tua salvação. Veja por que os pastores se desviam da presença de Deus por causa do dinheiro. A maioria dos pastores desviados, eles, vai ver a história deles, eles eram humildes, eram pobres, passavam por dificuldade, não tinha dinheiro na infância, ou ele era do crack, ou ele era do mundo. E aí o diabo vem com a tentação: olha só, tu já sofreu a vida toda, agora Deus está te dando uma maneira de te abençoar, de tu ficar na igreja mais rico agora. E aí eles caem na tentação, caem no laço do inimigo. Então eu vou passar para vocês sintomas da tentação. Um dos sintomas é esse, ó. Ele quer nos dar algo prazeroso, ele quer que a gente receba algo que seja quebrando a palavra de Deus. Então nós vamos quebrar com a palavra de Deus, ferir um princípio bíblico para ganhar um atalho, uma maneira mais fácil. Pastor, mas então por que a diretoria lá, a família Miranda, eles já tinham dinheiro? Por que eles deixaram se corromper? Eles já tinham dinheiro, Davi Miranda já era rico. E por que se corromperam? Por que abandonaram a doutrina? Aceitação. O diabo também toca na alma e no sentimento. Eles tinham dinheiro, então eles não precisavam de mais dinheiro. Mas agora eles não tinham aceitação do seu círculo de amizade. Então eles têm que ter aceitação do povo. E todos nós sabemos que nos dias de hoje a doutrina está se perdendo. São muito pouco irmão, muito pouca irmã que tem guardado a doutrina. E aí o medo de perder a aceitação do povo acaba corrompendo. Eu vejo aquela mulher chamada Débora Miranda, que ela quer ser uma menina, quer ser jovem. E quantas mulheres velhas querem ser jovem, querem andar nos meios de jovem? Por quê? Satanás pegou na tentação ela pegou na tentação do quê? Aceitação. Muitas das vezes a gente pensa, a tentação já olha adultério, não, já olha dinheiro, mas não. O diabo, ele sabe qual é que é a tua cobiça. Eles querem, então, ele arruma uma artimanha para entrar, para vir te dar um caminho fácil, para dar aquilo que você almeja, aquilo que você te seduz. O que te seduz? Por que cantoras gospel se desviaram da presença de Deus? Lauriette, por que Eliane Martins, por que essas mulheres deixaram de pregar, de louvar a Deus na doutrina, se corromperam? Sabe por quê? Porque vem a gravadora. E aí a gravadora vem: olha, nós vamos gravar o teu CD. É um momento de botar tua música no Brasil todo e no mundo fora. O teu contrato é disso, o teu contrato é aquilo. Não é só questão do dinheiro, é a questão da aceitação. Porque se elas continuassem louvando ainda na doutrina, dentro da igreja, só quem ia estar escutando o louvor dela seria quem? Os irmãos de doutrina. Então elas teria que cantar para meia dúzia. E o diabo fala: você vai cantar, vai continuar cantando para meia dúzia? Para os irmãos de doutrina que passam luta, que não tem dinheiro para comprar nem um CD teu. Mas para te ser aceita, passa essa maquiagem, que daí o mundo vai te aceitar. Bota esse brilho, porque daí o mundo vai te aceitar. E o teu louvor, vão ver tu linda e bela, maravilhosa, com uma imagem que seduz ao mundo, mas não com uma imagem que agrada a Deus. Vocês viram que não é somente a influência do dinheiro, e sim a influência do sucesso, a influência de outras coisas que o inimigo nos tenta. Eu digo isso para vocês, para que nós abrimos nossos olhos, para que a gente não venha cair no mesmo laço, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a isso. Quer ver meia dúzia de igreja, meia dúzia de pessoas na igreja? E quanto tempo nós temos que pregar para meia dúzia? Mas se eu começar a passar votos, se eu começar só a fazer revelação, não pregar mais contra a vaidade, contra a sensualidade, dizer que não tem nada a ver maquiagem, que não tem nada a ver o salto alto, está lotada essa igreja. Mas é por isso que a gente não cai em tentação. A gente prefere ficar com poucos, mas poucos que dão bom fruto, e glorificar o nome do Senhor. E glorificar, porque o céu não é para muitas pessoas, não é lugar de multidão, não. A multidão crucificou a Cristo. A multidão crucificou a Cristo. Então Jesus Cristo já está juntando a multidão dele. Já desde lá da consumação dos séculos ele já está trazendo. Vai vindo. E agora cada vez menos pessoas estão se salvando, porque querem entrar em tentação. Muitos estão entrando em tentação porque não querem ser obedientes, por causa do seu ego, do seu orgulho. Eu não vou obedecer, pastor, não, eu vou abrir o meu ministério. Quantas igrejas abertas sem direção de Deus? Eu não vou obedecer. Não, eu vou abrir a igreja do meu jeito, do jeito que Deus está me falando. E as pessoas indo atrás.
ficando junto, porque Jesus ele disse que existiria guia cego que levaria o quê? O povo pro buraco. Então existe. Se Jesus falou, existe. Porque se esse orgulho, eu posso falar de boca cheia que esse orgulho não está em mim e não está no pastor Jader. Não fui eu que abri essa igreja. Porque quando eu fui tirado, excluído do ministério injustamente, eu, pastor Jader e os irmãos, eu poderia abrir um ministério e falar, a placa é essa, a igreja é essa, vamos fazer, não. Mas nós fomos para o jejum, para a oração, e Deus falou, se une com o servo de Deus. Porque eu quero unir força nos últimos dias. Eu não quero unir ego, placa. Não, eu quero unir força. E nós viemos lá, dobramos o joelho e Deus uniu força. Sabe o que acontece? O dever da obediência. Porque se eu abrisse uma igreja propriamente minha, eu estaria fazendo a minha vontade. Porque quem sou eu para abrir igreja? A igreja de Cristo. Então muitos, porque não querem obedecer, estão fazendo isso. Não querem obedecer, vai lá e faz o seu rebanho, o seu arraial. Mas não adianta abrir obra em desobediência. Porque eu quero dizer para vocês, amados irmãos, completamente nós pela direção de Deus. Então, Senhor, era para mim abrir meu ministério, para me unir. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me falou quando eu estava sentado nesse banco? Viu? Tu não quis abrir a tua igreja. Sabe quem que está mandando agora tu ir abrir igreja? Eu. Nós estamos indo para São Gonçalo do Pará para abrir igreja, porque Deus está mandando. Nós fomos para Arroio Grande para abrir igreja, porque Deus está mandando. Nós fomos lá na África e tem igreja aberta, porque é Deus que está mandando. Faça tudo na direção de Deus e Deus vai honrar e justificar a obra, que a obra é dele. Deus é maravilhoso. Viu, se é eu para abrir minha igreja? É Deus que manda me abrir. Só vou abrir se Deus mandar. E Deus está fazendo crescimento na obra dele. O que a tentação faz? Seduz. Seduz, ela quer fazer com que aquela pessoa venha seduz, ó. Muitos estão caindo em tentação também porque não querem andar conforme a palavra de Deus. Crente dentro da igreja. Olha só, no versículo, em Tiago, primeiro versículo 23, ó. Se alguém é ouvinte da palavra de Deus e não praticante, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois contempla a si mesmo e logo esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executa para a obra, que estará bem-aventurado ao realizar. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Veja que muitos não guardam a língua, enganando a si mesmo dentro da igreja. Então não adianta nós enganar a si mesmo. Então, amados irmãos, nós temos que entender que a tentação é uma arma. E como que nós vencemos a tentação então, pastor? Você falou aí dos sintomas, você falou aí das causas. Veja que a tentação é para nos dar prazer momentâneo, uma solução momentânea. Então o diabo ele vem para tentar nos seduzir. Uns são pelo orgulho, outros são pela aceitação, outros são pela rejeição, outros são por diversas maneiras. Muitas das vezes a gente, por o filho que é criado na igreja, se desvia por rejeição dos amiguinhos da escola. E aí deixa da presença de Deus porque quer agradar os amigos da escola, por causa da rejeição que ele está sofrendo lá. Também uma tentação. O inimigo ele trabalha dessa maneira, para que você venha agir daquela maneira. Então nós temos que vigiar para que não venha cair em tentação. Como é que nós vencemos a tentação? Jesus estava orando e jejuando, e também através da palavra. A palavra de Deus nos faz vencer, mas nós temos que conhecer a palavra e saber vencer e lutar pela palavra, viver e ser ouvinte. É isso que Tiago está falando. Nós vamos vencer e vamos ser ouvinte pela palavra de Deus. Então é assim que nós vencemos a tentação, orando também. Porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai, não nos deixe cair em tentação. Por que Ele mandou nós orar todos os dias? Para que a gente não venha cair em tentação. Porque depois que cai na tentação, é terrível sair. Depois que tu cai no pecado, na fornicação, no adultério, o inimigo consegue colocar algo na tua cabeça que você perdeu a presença de Deus. Aí você começa a entrar na segunda artimanha, que eu estarei falando para vocês agora, que é a opressão. Pastor, ok, eu já sei qual é que é a minha falha, eu já sei onde é que está a minha fraqueza. Eu estou pronto? Não. Agora vai acontecer algo que aconteceu comigo este mês, aconteceu com muitos dos irmãos, porque no mundo espiritual Deus me mostrou, e por isso que também estou trazendo esse ensino. Veio a tentação, a gente vence a tentação. O diabo vê, não, eu estou batalhando contra ele naquela tentação, eu venci.
Então eu vou fazer a segunda coisa, a segunda arma de Satanás, para você entender, é a opressão. A opressão maligna. Pastor, mas um servo de Deus pode ser oprimido? Pode. A Bíblia diz no livro de Isaías que Jesus foi oprimido. Ele foi oprimido por nossas transgressões, por nossas iniquidades. Então a opressão também vem das trevas, e Jesus foi tentado e também foi oprimido. E a opressão é a pior coisa. Vamos ler lá em Isaías, capítulo de número 53, versículo 4. Isaías 53, versículo de número 4. Hoje é o culto de ensinamento, o culto de doutrina, onde a gente medita na palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Vamos ver aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Olha, Jesus aqui, ó, a Bíblia relata que Jesus está sendo oprimido. Isaías 53, versículo de número 4, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos pular no versículo de número 7. E Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, e Ele não abriu a sua boca. Então veja que o diabo fez com Jesus, oprimiu. Uma das artimanhas de Satanás é a opressão. E eu quero dizer para vocês que a opressão é uma das piores coisas. A opressão faz com que as pessoas venham se colocar para baixo. A opressão é uma pressão de Satanás no mundo espiritual. É um aperto. A opressão é uma pressão no mundo espiritual, onde a pessoa não consegue sair daquela maneira. O espírito de opressão faz com que pessoas tiram a sua vida, faz com que as pessoas venham desistir de viver. Aquelas pessoas que não têm mais vontade de fazer nada, estão ali oprimidas por Satanás. A opressão é uma pressão no mundo das trevas. A opressão é como se fosse um sequestrador que te sequestrou e fica ali te oprimindo. É como se fosse um torturador que fica te torturando, te oprimindo. Veja que aconteceu uma das mesmas coisas com Jó. Jó estava oprimido sem entender o que estava acontecendo. E a fraqueza espiritual de Jó ali naquele momento, ele não entendia o que estava acontecendo. Mas espera aí, eu não pequei. Mas espera aí, eu não fiz nada. Daí os amigos dizendo, não, tu pecou. Não, mas eu não fiz. Eu não sei por que está acontecendo isso. Jó ficou tão oprimido que ele chegou a falar, maldito seja o dia que eu nasci. Ele ficou oprimido. Então uma pessoa que está com esse sentimento é um sentimento de opressão. Jó pecou? Não, ele era um homem íntegro e justo. Deus gostou, logicamente, que ele era carnal e teve pecado como eu e você. Mas Jesus também não teve pecado e foi oprimido. Então a opressão, ela vem. Veja que Deus permitiu com que Jó fosse oprimido e que Jesus fosse oprimido. E Ele permite com que eu e você também sejamos oprimidos. E qual a característica da opressão? Aquilo que aconteceu e acontece com nós. A vontade de pensar em quê? Parar. A vontade de pensar o quê? Desistir. Isso são opressão. Então por que eu estou dizendo para vocês esse ensino? Para que a gente venha entender quando que a gente está sendo tentado, quando que a gente está sendo oprimido. Porque a pessoa oprimida acontece isso, olha só. A opressão, ela é uma função de tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. A opressão, ela nos tira a paz. Abre a sua Bíblia lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 7. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 7. Glória a Deus, aleluia. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Vou pedir para o Otávio ler para nós aqui então, em nome do Senhor Jesus. Vem aqui rápido, Otávio. Lê para nós aí, para a gente não nos demorar no... Eclesiastes 7, versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Veja que a Bíblia está dizendo que a opressão, ela faz enlouquecer até o sábio. Aí eu pude entender por que o inimigo nos oprime. Porque uma pessoa oprimida, ela não consegue fazer as coisas com calma, com clareza. Ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar. Uma pessoa oprimida por Satanás, ela não consegue ter a direção, parece que não tem caminho. A gente viu lá o fato que aconteceu no Egito. Estava vindo Satanás
Satanás, que eu posso dizer que estava lá em Faraó, né, representando o diabo, e o povo de Deus sem saída, estavam encurralados, oprimidos. E aí o povo falou: e agora? Por que Moisés trouxe nós até aqui? Não tem saída. O povo ficou sem oprimido. E muitas das vezes, quando nós estamos oprimidos, a gente não pensa em Deus. Mas Deus fez o quê? Abriu o mar para ele passar. Abriu o mar para o povo passar. Quando o povo estava encurralado, estava oprimido. Veja, amados irmãos, que isso acontece comigo, acontece contigo. E a gente tem que entender que acontece, para que venha entender o que está acontecendo no mundo espiritual. É uma opressão. O inimigo começa a falar: mas eu não sei o que está acontecendo, eu não sei isso. E a gente fica pensando só na nossa carne, só no nosso pensamento, procurando uma razão. Mas é algo espiritual, e a gente não vai encontrar razão conforme a carne. Porque Paulo, ele disse que as nossas armas das nossas milícias não são contra a carne. Então não adianta a gente querer entender, a gente querer raciocinar. A gente tem que fazer aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo de número 28: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre ti o meu jugo e o meu fardo, porque é leve e suave. Então nós temos que se humilhar, temos que orar, temos que ir aos pés de Jesus, que essa opressão vai cair por terra, em nome do Todo-Poderoso. Oh Deus Santo, é só assim para nós vencer a opressão. Porque o diabo, ele oprime a pessoa lá, depressiva na cama, não quer fazer nada. A pessoa oprimida, ela não quer pedir ajuda. A pessoa oprimida, ela não quer vir na igreja, ela fica oprimida. A pessoa oprimida, o diabo, ele não deixa nem pedir ajuda. Porque quando eu era das drogas, ele falava assim: tu vai lá incomodar a tua família assim? Eu cheio de cocaína, cheio de droga no corpo. E aí eu poderia pedir ajuda para um familiar meu. Eu tenho certeza que eles iam me ajudar. Se eu falar: eu quero mudar, eu não quero ficar assim. Mas o diabo não deixa a pessoa pedir ajuda. Muitas das vezes ele coloca depressão, tristeza, desânimo, e as pessoas não conseguem pedir ajuda. A opressão é isso que o diabo faz. Então tem muitas pessoas que estão oprimidas dentro das suas casas. Tem muitas almas que estão oprimidas dentro das suas casas. Muitas pessoas até mesmo que estão oprimidas dentro do seu pecado na igreja, pensando: se eu confessar o meu pecado, se eu falar o meu pecado, eu vou ser condenado, não vão me ajudar, vão rir de mim. Mas é essa daí que nós temos que fazer. A Bíblia diz que temos que nos ajudar. Se você é pecador, miserável, só tem que buscar o arrependimento. Só tem que falar: eu ainda erro, eu ainda falho, pastor, me ajuda, vamos orar, vamos clamar pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, ele não veio para os sãos, ele não vem para os bons, ele vem para os doentes, ele vem para levar o pecador ao arrependimento. Então se tu tem pecado, aqui é o lugar de tu se arrepender, aqui é o lugar de tu se humilhar, aqui é o lugar de tu clamar, falar: Senhor, me lava, me limpa, me purifica, trabalha em mim. E a gente vai abraçar o pecador que quer. Mas existe aí aquilo que o diabo faz na opressão também. Pessoas que vê: mas eu faço também, isso aconteceu comigo, eu estou fazendo tudo certo, Senhor, por que está acontecendo tanta injustiça? Eu vejo as pessoas fazendo errado e está dando certo. Eu vejo o cara mentindo, eu vejo pessoa roubando dízimo, eu vejo o pastor rebelde, tudo dando certo para eles, e eu estou fazendo tudo conforme o Senhor quer. Eu vou pecar também. Essa é a opressão que o diabo tenta colocar. Eu vou fazer coisa errada, já que eu não estou fazendo, estou pagando pelo que eu não fiz, eu vou fazer coisa errada. O diabo faz dessa maneira, ele tenta nos oprimir. Ele tenta nos oprimir. Ah, já que eu já bebi, já que eu já fumei, já que eu usei baseado, eu vou prostituir também, eu vou fornicar. Depois que cai numa tentação, irmãos, é terrível. Então o diabo, ele te oprime para que tu venha cair em tentação. Ele trabalha dessa maneira. Então nós temos que entender a maneira que ele está trabalhando, para que a gente venha se munir. Entender que quando nós estamos oprimindo, com a nossa mente pensando muito, com a nossa batalha espiritual, que é o mais acontece hoje. Apóstolo Paulo, ele disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ele disse referente à segunda pessoa: não é contra o meu irmão, contra a minha irmã. Porque nós temos uma luta contra a nossa carne, sim. E a luta contra a nossa carne é a batalha que a gente tem que enfrentar sozinho. A luta contra o nosso eu, contra o nosso ego, contra o nosso pensamento, contra a nossa própria carne. A nossa carne quer pecar, a nossa carne quer roubar, a nossa carne quer mentir, a nossa carne quer agradar, tomar um agrado, a nossa carne quer aproveitar, a nossa carne quer dançar, a nossa carne quer fazer tantas coisas. Mas a gente tem que vencer a nossa carne. Ser cristão é isso, é lutar também contra o seu próprio eu. Então a nossa luta é também contra nós mesmos. Então não podemos cair na tentação e sair da opressão demoníaca. Porque nós estamos entrando aqui na terceira coisa. A terceira coisa que acontece é: olha só, o que a opressão faz também? Ela faz a pessoa se sentir desanimada, ela faz a pessoa se sentir rejeitada,
ela faz a pessoa se sentir humilhada. Essas são os sintomas da opressão. Aí tu se sente humilhado, tu se sente rejeitado, pensa, olha, nós somos os coitadinhos, tá todo mundo vendo nós para baixo, para desanimar, para não prosseguir, mas não é. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele está vendo que os humilhados serão exaltados. Ele está vendo tudo que está acontecendo. Então não é motivo para nós parar, não é motivo para nós recuar, é motivo para nós retroceder e prosseguir. Porque Jesus Cristo, Ele disse que no mundo teríamos aflição, mas era para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele disse, calma, sofre um pouco mais, porque a tua alegria vai ser eterna aqui comigo. Porque agora tem muito se alegrando, muito dançando. E a realidade do mundo é, se alegra aqui, sofre no inferno. Se entristece aqui, aborrece a tua carne aqui, se alegra no céu, no Espírito. Então é isso, essa é a realidade. Porque Jesus disse, aquele que buscar a sua vida neste mundo perderá a vida eterna. Então perde a vida eterna. Então nós temos que entender que o que Ele tem para nós é melhor, é para a eternidade. Eu não estou dizendo que não é para te se alegrar, não é para te se divertir. É para te se alegrar na presença de Deus. É para te se divertir na presença de Deus. É para te andar na presença de Deus e glorificar o nome do Senhor na presença de Deus, se alegrando no Espírito. Porque as alegrias do mundo é alegria passageira. Alegria passageira, temporal. E o diabo, ele faz isso. Quando você cai em tentação, o que acontece? Ele vai lá, faz, usa o teu corpo e depois sai de lá e vem o que? O arrependimento, a opressão, a vontade de tirar a vida. Depois da opressão ele te oprime, tu faz a coisa errada e sai. Então, amados irmãos, é isso que nós temos que entender sobre a tentação e sobre a opressão. Porque depois dessa fatalidade vem o que? A possessão. Então a primeira maneira, ele tenta. O diabo, ele não entra na vida de ninguém, o inimigo não entra na vida de ninguém se você não cair em tentação. Porque Jesus foi tentado, Jesus foi provado, mas o diabo não entrou nele, porque ele venceu a opressão e venceu a tentação. Jesus foi oprimido, a maior parte. Mas quando que Jesus foi oprimido? A Bíblia diz que Jesus estava no Getsêmani. Ele estava passando por uma opressão tão grande que ele chegou a dizer, a minha alma está angustiada até a morte. Ele estava oprimido naquele momento, mas ele não deixou de fazer aquilo que o Pai mandou fazer. A Bíblia relata que ele estava orando, começou a suar sangue de tanta opressão que ele estava sentindo no mundo espiritual. Todas as opressões ali já saiu sangue, mas ele não comparou. E veja que um dos sintomas que nós falamos da opressão aconteceu também com ele. Porque ele falou, Pai, se puder afasta de mim esse cálice. Olha só, ele quase desistindo, ele quase parando. Pai, se puder afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A opressão que Satanás faz é isso. Jesus foi oprimido por mim e por ti, então vale a pena nós sermos oprimidos um pouco mais, sofrer um pouco mais, porque breve ele vem para buscar a tua igreja lavada e remida, que mesmo com pouca força, não negaste o amor de Deus, não negaste a sua palavra. Oh, glória a Deus, aleluia. O diabo tem me oprimido, eu vou tentar parar, tu vai parar. Mas ele viu que na tentação eu venço. Ele viu que na tentação eu sei me desvencilhar, eu sei lutar contra ele. Ele viu que na opressão ele quase tentou me vencer, mas não é a primeira vez que eu fui oprimido, não. E estou seguindo ainda fazendo a vontade do Pai. Então eu tenho que pregar e viver. Eu estou sendo oprimido no mundo espiritual, estou sendo oprimido. O diabo armando de lá, armando de cá. Por quê? Por conta de pessoas que estão dentro da igreja e dão lugar para Satanás. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. O diabo pode entrar em crente? Lucas 22, versículo de número 3. O diabo pode entrar em crente? Será que o diabo entra em alguém que está andando com Jesus? Será que o diabo pode entrar em alguém que está fazendo ali, está sendo, ou se dizendo discípulo de Cristo, né? Ou um escolhido, né? Será que o diabo entra em algum escolhido? Vamos ler lá em Lucas 22, versículo 3. Olha só. Então Satanás entrou em Judas, o que tinha por sobrenome Iscariote, e era um dos 12. Veja, amados irmãos, que o diabo, ele fez uma possessão em Judas, que estava andando com Jesus, que fazia aquilo que a irmã Gisele estava falando, porque Judas expulsou o demônio, Judas ele curou, ele estava no meio dos discípulos que fizeram os milagres,
e ele estava no meio, até nos discípulos que estavam ali escutando as palavras de vida eterna que o Cláudio falou, mas ele estava ali dando lugar para o diabo. E aí no momento que ele não vigiou, o que aconteceu? A cobiça entrou no seu coração, por conta da ganância, por conta do dinheiro, e deixou com que o diabo entrasse na vida dele. Então o diabo pode entrar em nós em qualquer momento se nós não vigiar. Se nós não vigiar a tentação, se nós não vigiar a pressão, então nós temos que vigiar, porque é isso que tem acontecido dentro da igreja. As pessoas ali estão, pelo seu ego, pelo seu orgulho, não estão vigiando, estão deixando o diabo dominar. E depois que acontece a possessão, o sintoma é, a pessoa ela faz aquilo que ela fazer, ela não pensa na razão. Judas não pensou, não, mas eu estou traindo o Todo-Poderoso, eu estou traindo aquele que Pedro disse que é o Messias, eu estou traindo aquele que vira na transfiguração, eu estou traindo Jesus. Não, ele não pensa. A pessoa perde a razão. Ela só vai em busca da razão dela, ela só vai em busca do propósito dela. Não é eu que tenho razão, o diabo ele pega a possessão daquela pessoa que ela fica cega. Ela não consegue enxergar nem o que está fazendo, ela não consegue reconhecer o seu erro, não consegue reconhecer a sua falha. Ela coloca a culpa em terceiros. Não é ele, é ela. Eu não tenho erro. Isso daí é um sintoma de possessão em crente. E possessão pior, porque fica ali aquele demônio incubado, e aí o pastor não ora porque não recebe mais oração, não deixa ninguém pôr a mão, e o diabo fica maquinando, trabalhando dentro daquela pessoa, na mente, e ela está ali, e ela pensa que está com Jesus ainda. Mas que Deus venha ter misericórdia, porque tem um momento que Satanás ele vai sair, e aí vem o remorso, que não é um arrependimento. E o que remorso fez com Judas? Fez com que ele tirasse a vida e fosse para o inferno. É isso que o diabo quer. Então é isso que tem acontecido dentro da igreja. Muitas pessoas dando lugar para o diabo. Porque quando Jesus falou, um de vocês vai me trair, aí veja que se eu estivesse lá, eu ia pensar que era Pedro, porque Jesus já chamou na frente de todo mundo, ele disse, Satanás. Ele disse, aparta-te, Satanás. Não, é porque Pedro também deu lugar para o diabo. Mas Pedro se arrependeu, Pedro reconheceu, Pedro ele não deixou. E veja que Jesus ele fala, vai, faz o que tem que fazer. E ele vai lá e faz a vontade do diabo. A pessoa que está possessa, ela faz a vontade do diabo. Mesmo cristã, na doutrina, andando, ela faz a vontade do diabo. Ela fere o princípio da Bíblia. Ela já nem está mais aí para a salvação, não está mais nem aí para nada. Ela está pensando, o que se importa? Sabe de uma coisa? Todo mundo faz, todo mundo erra, todo mundo peca. Eu vou continuar pecando, eu vou continuar errando. Não, eu vou atrás do meu direito, eu vou atrás da minha razão. É esse espírito que tem entrado no coração de muitos dentro da igreja no século 21 e está levando muitos para o inferno, levando para a condenação. Porque não caíram na tentação, não caíram na possessão, mas deram lugar para o diabo. Porque Pedro vai dizer, não deis lugar ao diabo. Veja, amados irmãos, que a gente não pode dar lugar para o diabo. Ele está pronto, prestes a entrar em nós, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos que nos proteger. Temos que ver que se aquilo que nós estamos fazendo agrada a Deus. Por exemplo, tudo que agrada a Deus está na palavra de Deus. Então no momento que tu ferir um princípio bíblico, o que acontece? Você dá lugar para o diabo. A Bíblia diz que não é para ti se levantar contra os teus pastores, os teus líderes. Quando tu se levanta contra o teu pastor, contra o teu líder, tudo é lugar para o diabo. O Cláudio teve uma visão e ele falou, e tudo isso aconteceu, que viu um encosto que entrou dentro do irmão. Quando nós estávamos no monte, o que aconteceu? O diabo fez tudo o que ele queria. O diabo fez, trabalhou, tripudiou, ele faz. Então nós estávamos no monte orando, nós estávamos no monte e clamando a Deus, nós estávamos no monte instruindo, e o diabo foi lá, entrou. Então, amados irmãos, veja que Judas também vi a notícia que o irmão matou outro no monte. Então veja que o diabo ele não está perdendo tempo, porque ele sabe que falta pouco tempo, irmãos. Então a gente tem que vigiar e não dar lugar ao diabo. Se a gente ver, isso que eu vou fazer vai dar lugar para o diabo, não. Eu vou buscar a salvação da minha alma, porque agora eu já sei me defender contra a tentação. Eu sei onde é que está a minha fraqueza. Eu sei que no momento que eu estiver fraco, pensando em desistir, isso daí é uma opressão, e eu não vou mais aceitar a opressão do maligno. E também eu não vou murmurar, eu não vou dar lugar ao diabo. Eu vou ser um homem obediente, uma mulher obediente à palavra de Deus, porque eu quero buscar a salvação, porque eu sei que falta os últimos segundos, eu sei que falta pouco. Então eu vou me colocar na presença de Deus. Não é tempo de eu murmurar, não é tempo de eu olhar para o lado se não tem ninguém no banco. Eu estou aqui, eu vou adorar. Senhor, eu sou uma oferta agradável a Ti. Não importa se tem multidão, se tem um, se tem dois, eu vou vir adorar o nome daquele que vive e reina, porque breve eu estarei com uma multidão, um povo no céu, com palmas lavão, louvando santo, santo, santo é o Senhor. Oh glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh Deus poderoso. Amados irmãos, então nós falamos sobre os ataques hoje. Um culto de ensinamento onde a gente aprendeu a se defender. Isso hoje nós reforçamos o que é o nosso escudo da fé.
a nossa couraça da justiça. Porque para o diabo, para nós dar lugar para o diabo, é quando ele lança aquele dardo. Glória a Deus que muitos irmãos aprenderam a se proteger dos dardos, das flechas, que revestiu da couraça da justiça. E veja que a couraça, ela protege atrás. Então não importa se estão te apontando, se estão falando de trás, tu está revestido da couraça. Não dê lugar para o diabo, porque muitas das vezes a gente tem a razão, que nem estão fazendo vídeo, estão falando de ti, estão fazendo isso, estão falando aquilo. Pastor Diego, estão fazendo isso, eu deixo fazer, sabe por quê? Porque eu não sou burro e eu não sou desobediente a Deus. Porque a Bíblia diz para mim não pagar o mal com... Então se não é para mim pagar o mal com o mal, se eu faço um vídeo resposta, se eu pago o mal com o mal, eu me torno igual a eles e o diabo entra na minha vida, destrói meu ministério. Então deixa eu falar. Seja oprimido como Jesus, ovelha muda ao matadouro. Porque nós temos que andar como ele andou. E hoje ninguém quer andar como ele andou. Ninguém quer calar como ele calou. Ninguém quer ficar em silêncio. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ter a sua razão. E lembra que o Tiago falou que aquele que não controla a sua língua, a sua religião é vã. Então nós temos que aprender a nos vencer de Satanás. Porque o silêncio é a melhor resposta. O silêncio é a melhor resposta para aqueles que criticam, para aqueles que se levantam, para aqueles que mentem, para aqueles que caluniam. O silêncio é a maior resposta. Eu aprendi. Mas eu tenho que sofrer também calado, sofrendo a injustiça, sofrendo a dor. Então, eu não preciso estar me defendendo do meu ministério, defendendo a arca de Deus, defendendo a placa da igreja. Nós estamos aqui para defender o Evangelho de Cristo. Nós estamos aqui para defender a cruz de Cristo. Nós estamos aqui para defender o Espírito Santo de Deus que vive e reina. Nós estamos aqui para defender o reino dos céus e a sua justiça, que o Senhor será conosco, em nome do Senhor Jesus. Selados são essas palavras. Que Deus venha falar mais no seu coração e o Espírito Santo de Deus conforte a todos. Eu agradeço desde já esse ensinamento. Creio que ficou de grande valia e grande entendimento para todos os nossos irmãos. Então não caia em tentação. Então vença a opressão. E também não dê lugar ao diabo. Como é que a gente não dá lugar ao diabo? Resistindo ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não dê lugar a ele, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico por esta noite. Obrigado por este culto de ensinamento. Há quanto tempo que nós não meditávamos na tua escritura. Mas eu te agradeço por tudo que o Senhor ministrou esta noite, seja nos louvores, nas pregações, na tua palavra, Senhor Jesus. E o teu santo nome venha a ser glorificado. Abençoa cada um dos meus irmãos, leve em segurança. E que o teu reino, a tua vida, as nossas vidas venham a ser abençoadas. E que sim, ó Pai, o reino dos céus venha avançar em nossas vidas. Se prepara, Senhor Jesus, tudo que vai acontecer no mês de fevereiro, no mês de janeiro e nos próximos anos que vai advir, ó Pai, para que a tua igreja venha estar lavada, remida no sangue do Cordeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa, 1, 2, 3, glória a Deus. Os irmãos cumprimentam os irmãos, as irmãs cumprimentam as irmãs. Que Deus abençoe as irmãs que estão vindo. Que Deus abençoe a Miriam, que Deus abençoe a irmã, em nome do Senhor Jesus, o Pedro também. Que Deus venha abençoar todos os visitantes essa noite.